Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender e entender como fazer uma consulta a uma API. Você praticamente vai usar isso em qualquer aplicativo que você for desenvolver. O projeto que nós vamos criar vai ser igual a todos os outros sem nenhum tipo de configuração diferente, tá bom? Vamos dar o nome de HTTP Request, tá bom? Que nós vamos fazer para consumir dados dessa API uma requisição HTTP, vamos dar esse nome ao nosso projeto. Nós temos a nossa View Controller aqui vazia, sem nenhuma implementação. Já vamos começar criando o nosso primeiro método aqui. Dentro desse método nós vamos fazer uma chamada à API, vamos transformar em objeto e vamos mostrar aqui no console as informações que a gente vai ter nele. Primeira coisa para definir é de onde nós vamos fazer essa chamada, qual URL a gente vai chamar, tá? Nós vamos definir aqui e para o vídeo de hoje nós vamos usar esse cara aqui, ó, JSON Placeholder. Ele é um cara que você pode chamar, ele vai retornar um JSON, que é um objeto que normalmente é usado quando você consome uma API no retorno dela. Ele vai retornar vários dados fake para você poder testar requisições dentro do seu projeto. Então ele dá exemplos de posts, ó, vamos entrar aqui em posts. Ele dá exemplo do retorno que ele vai dar, como se fosse uma postagem de usuários mesmo, comentários, ó. Fotos é legal para você testar, ó, aqui tem link de alguma imagem para você testar, fazer download assíncrono das imagens e colocar no seu app também. Então tem vários exemplos. No vídeo de hoje nós vamos usar esse posts aqui, ó. Então simplesmente a gente vai pegar essa URL e a gente vai consumir e ler esses dados e transformar em objeto dentro do nosso app. Vamos colocar esse cara aqui, vamos colocar que ele vai receber uma string, ó, faltou essa implementação. Então beleza, nós temos esse objeto URL e a gente vai fazer uma chamada aqui utilizando o URL session. A gente vai fazer da seguinte forma: task URL session shared .datatask, a gente vai passar uma URL, a gente pode passar um request também, que é um conceito um pouquinho mais complexo. Basicamente a gente só vai usar o URL nesse cara aqui, tá bom? A gente tem que usar o URL e utilizar um completion handler aqui, ó. A gente vai tratar o retorno dessa chamada e fazer o que a gente quiser, transformar em objeto, tratar os erros, enfim. Vamos passar a URL aqui e vamos dar um Enter. Então a gente tem como retorno dessa chamada um objeto data, um response e um error. Então qual que é a diferença desses três caras aqui? Esse aqui é o objeto em bytes, então a gente vai ter que transformar isso para o objeto que a gente vai conseguir ler na nossa aplicação. Nesse response a gente vai ter as informações do header dessa chamada e aqui é o erro. Se der algum tipo de erro, esse cara vai vir preenchido. Se não der, se der tudo certo com a nossa chamada, esse cara simplesmente vai vir nulo. Para fazer a nossa chamada, nós pegamos esse task e aqui damos um resume. Então, nós estamos pegando uma referência da task aqui, ó. Então, essa task aqui controla o ciclo de vida da nossa chamada. Por exemplo, se a gente fizer uma chamada e estiver demorando 10 segundos, por exemplo, a gente pode vir um task aqui, ó. A gente pode escrever task.cancel. Então, ele vai cancelar a chamada mesmo antes da gente terminar. Então, ele tem o cancel, tem o resume. Aqui a gente só vai usar esse resume mesmo, que ele vai servir para fazer a chamada acontecer. Vamos já pegar o retorno disso que a gente está fazendo? Vamos colocar o response pra gente ver o que tá retornando, response e o error. Então vamos colocar o error aqui. Vamos converter o nosso retorno para string aqui. Vamos rodar no nosso iPhone 11 Pro Max para ver o que de retorno a gente vai ter, tanto no response quanto no error. Vamos abrir o console. É claro que não vai cair aqui porque a gente tem que chamar essa função, né? Acabamos esquecendo de fazer isso daqui. Pronto. Então vemos aqui o retorno, ó. Esse foi o header, então deu um status code 200, quer dizer que a nossa chamada aconteceu com sucesso, não teve nenhum tipo de erro. Retorna o header aqui, ó, então tem várias informações que a gente não vai utilizar, tá bom? É só a título de informação mesmo. Quando essa variável error vem nulo, quer dizer que deu tudo certo com a nossa requisição. Se tivesse sido preenchida, ele ia vir aqui preenchido falando que tipo de erro que tinha acontecido. O que nós vamos utilizar aqui vai ser essa variável chamada data aqui, ó. Então nós vamos converter ela para uma string, porque veja bem, ó, se você simplesmente printar ela aqui no console, ó, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer a leitura porque ele é um objeto em bytes. A gente tem que converter para um objeto que a gente vai conseguir ler. Primeiramente, vamos converter para string. Fazemos isso da seguinte forma, ó. A gente vai instanciar um objeto tipo string e vamos passar um data para ele, ó. Então a gente vai passar exatamente esse cara aqui. Ele é opcional, tá? Então a gente precisa validar se esse cara tem algum tipo de informação aqui. Se não tiver, a gente nem vai continuar com o nosso código aqui para baixo. Vamos só fazer essa validação aqui, passar esse cara para converter para uma string. Convertendo para string, a gente já consegue fazer a leitura desse objeto, tá? Só fazer a validação dentro desse if, colocar esse cara aqui dentro, printar ele. Então a gente está convertendo essa variável data
aqui dentro de uma string. Então, ó, quando a gente printa aqui no console, já vem todas as informações do nosso request. Então, o nosso app já tá batendo lá na nossa API, que a gente tá usando esse cara aqui, já tá retornando as informações e a gente tem que traduzir. Isso aqui é só um texto, tá? Então, a gente tem que converter isso para um objeto, porque fica muito mais fácil de manipular essas informações. Vamos criar o nosso objeto aqui do tipo struct. Vamos dar um nome de post, tá? Então, aqui tem uma sacada interessante que a gente vai criar os parâmetros do nosso objeto exatamente com o mesmo nome do retorno, tá? A gente só vai comentar aqui em cima, deixar aqui como exemplo pra gente ir criando a estrutura dele. Então vai ter um user ID, vai ser do tipo inteiro, vai ter um outro cara chamado ID aqui também, um título e um body. O título é string e o body também é string. Esses parâmetros aqui tem que ter o mesmo nome do retorno que a gente tá esperando, tá bom? User ID aqui. Tem que ser o mesmo nome, senão não vai funcionar. Eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando não é o mesmo nome e quando não funciona. Existe outra forma pra você colocar qualquer nome aqui e na hora que a gente for fazer o tratamento do retorno, falar que esse cara vai ser o user ID, mas a gente não vai ver nesse vídeo de hoje aqui, tá bom? Esse cara tem que estender a um protocolo chamado Codable, tá? Esse protocolo aqui vai fazer com que o JSON em string seja traduzido aos parâmetros do nosso objeto. Então você tem que colocar esse cara aqui. Vamos apagar essa referência que nós criamos, vamos transformar e trabalhar com esse objeto. Então no retorno nós temos uma string aqui, então a gente não vai usar mais essa string. Vamos comentá-la. Nós vamos usar um cara chamado JSON Decoder, onde a gente vai passar para ele esse response data, ele vai transformar num objeto, tá bom? Então a gente vai passar o tipo de objeto que a gente quer que ele converta, tá bom? Então nós vamos passar que ele vai ser um array de post. Aqui nós vamos passar o objeto que a gente quer que ele converta para esse cara aqui. Se o retorno não fosse um array, a gente simplesmente ia colocar assim, tá bom? Como é um array, nós temos que colocar que vai ser um array desse tipo de objeto. Então basicamente é isso. Esse cara, ele vai estar dentro de um try catch, tá bom? Então nós temos que fazer o seguinte, senão não vai funcionar. Se a gente não colocar esse try catch, ele não vai funcionar, tá? Catch. Para utilizar o try catch, você coloca dentro de um do. Então ele vai fazer isso daqui, ele vai tentar fazer isso, o try. Se der algum tipo de erro nessa conversão, ele vai cair aqui no catch, tá? E a gente vai conseguir ver o porquê que ele não conseguiu converter através desse retorno que ele vai dar aqui, ó, dentro desse error, tá? Vamos printar aqui o retorno do objeto já convertido, tá? Vamos pegar esse cara aqui que a gente tá convertendo, vamos rodar a nossa aplicação. Ele vai ter que cair aqui se tudo der certo, tá? Com a nossa conversão. Então foi isso que aconteceu. Já temos o nosso objeto aqui, ó. Então ele printou o response e o error, que a gente nem vai usar mais esses caras aqui. Ele tem aqui o post e tem o user ID, o ID, o title e o body, que são as informações de postagem que a gente tem. Já convertemos para esse tipo de objeto. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Lembra que eu falei que aqui tem que ser igual? Vamos trocar de nome esse cara para vocês verem o que acontece. Ele vai tentar converter isso daqui, ele vai dar um tipo de erro, ó. Então ele tentou fazer a conversão e caiu aqui no catch. Então aqui ele fala, nenhum valor associado à chave ID1, porque não tem, no retorno não tem esse cara aqui, tá bom? Então é por isso que eu falei que tem que ser igual aqui, tá? Vamos só fazer mais uma coisinha aqui pra gente finalizar a nossa leitura de dados de API, tá bom? Vamos comentar esse cara. Vamos colocar um retorno aqui, ó. Imagina que esse método tá dentro de uma classe de conexão ao banco de dados. Então a gente vai fazer essa chamada. Vamos criar um bloco aqui, ó, de execução, tá bom? Então posts. Então ele vai cair aqui quando terminar essa chamada, porque é uma chamada assíncrona. Quer dizer que ela pode demorar 5 segundos, 10 segundos. E para retornar dentro desse cara, nós colocamos um completion aqui, que é o nome desse completion, eu escrevi errado aqui, ó, completion, pronto. Aqui a gente coloca os posts, tá? Vamos só apagar esse print que a gente fez do objeto e vamos printá-lo aqui, ó, print posts. Pronto, a nossa chamada, ele vai fazer e depois ele vai cair aqui, ó, tá bom? Beleza, caiu. Quando ele printar aqui no nosso console, printou os objetos. Então aqui, quando a gente transforma nesse objeto aqui, fica muito mais fácil de manipular, ó. Dá um exemplo para vocês. Vamos pegar a primeira posição no array, vamos printar o ID. Vamos supor que a gente quer pegar só o ID da primeira postagem, ó. A gente pegou que o ID é 1, vamos pegar só o título da primeira postagem. Então, quando a gente consome dados de alguma API ou de algum servidor, a gente tem que transformar em objeto. Então, aqui, de uma maneira bem simples, você viu como que a gente fez um get nessa URL aqui, leu os dados através de um JSON que ele está retornando, transformamos no objeto que a gente quis aqui e a gente consegue manipular esse objeto em qualquer lugar do app que a gente queira. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Pro vídeo de hoje foi só, tá bom demais, né? Isso aí, vocês querem mais? Então comenta aqui embaixo se vocês querem mais exemplos de chamada, outros tipos de requisições, outras APIs, não deixe de comentar e deixar o curtir aí embaixo que é muito importante, tá bom? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!